Olá, Deus te abençoe. O que você faria se alguém lhe dissesse que você precisa fazer algo impossível? Como, por exemplo, ter um filho com quase 100 anos de idade. A Bíblia nos diz aqui em Gênesis 18, do 10 ao 12, que foi o que aconteceu com Sara quando pela primeira vez ouviu a profecia de que seria mãe na velhice. Inicialmente, sua reação foi rir, talvez seria a sua e a minha também. Mas veja bem, Deus tinha feito uma promessa a Abraão, e está aqui em Gênesis 17, 16, e diz assim: porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, e a abençoarei e será mãe das nações e rei dos povos sairão dela. Parecia impossível, porque era uma mulher avançada em idade. Abraão também era um homem avançado em idade, e na idade que eles estavam, ter um filho parecia impossível. Mas que tremendo, porque este nosso Deus muitas vezes nos faz promessas que aos olhos humanos parecem impossível. Mas ainda bem que o livro de Hebreus capítulo 11, verso 11, o capítulo da fé, nos diz assim, olha só: pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e ser já idosa, recebeu o poder para ser mãe e considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Quando eu encontro este texto de Hebreus e comparo com a leitura que acabamos de fazer anteriormente do livro de Gênesis, eu percebo que em algum momento entre ouvir a profecia e realmente conceber a criança, Sara fez alguma coisa. Sara se moveu em fé. Não só Abraão, mas também Sara, porque ambos deveriam participar para que o milagre acontecesse. Agora, interessante que hoje também Deus faz promessas à nossa vida. Promessas que às vezes parecem absurdas. Promessas que demandam de nós não uma atitude de fé, demandam de nós um posicionamento. E nós precisamos nos mover em fé, porque é justamente a fé que nos ajudará a resistir às tentações de desistir, por exemplo, e nos fortalecerá para o tempo de espera. Deus nunca dá uma tarefa difícil demais de suportar, diz a palavra de Deus no livro de Coríntios. Ele também nos dá os meios, Ele também nos dá a sabedoria, Ele também provê a força que nós precisamos para concretizá-lo. Então, eu quero que você entenda que isto implica não apenas uma bênção ou cumprimento de promessas externas, como também as promessas espirituais para a nossa vida, como também permanecer firme na fé quando surgem situações adversas que parecem impossíveis ao nosso entendimento de ser superadas. Uma coisa externa, como ter um filho, foi o que aconteceu com Abraão e Sara, mas nós precisamos lembrar as palavras do Senhor também dirigidas a eles e dirigidas a tantos outros que estão com suas vivências registradas na Bíblia Sagrada. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Eu gostaria de repetir essa pergunta, porque é a pergunta que Deus faz a você hoje. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Na realidade, nós precisamos crer com todo o nosso coração que Deus é poderoso e que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Veja só o que o apóstolo Paulo escreve aqui aos Efésios, no capítulo 3, verso 20, quando diz que Deus é aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Esse é nosso Deus. Ele merece a nossa confiança. E se nós colocarmos nossa fé nele, então nós vamos receber dele a força, o poder para poder nos libertar dos nossos próprios medos, temores, inseguranças, fraquezas, inclinações e até mesmo pecados. Sim, porque o poder de Deus vem para nos capacitar de tal forma que nós venhamos a alcançar a bênção do Senhor e venhamos a crescer sendo aperfeiçoados, abençoados, como Sara e Abraão foram. Então perceba que muitas vezes nós nos sentimos incapazes diante das situações ou diante das promessas que Deus nos apresenta. E realmente, ao nos depararmos com situações como estas e ouvir uma promessa de Deus, aquilo muitas vezes nos faz rir, porque parece impossível. Mas lembre que o nosso Deus é o Deus do impossível. Se olharmos para nossas falhas, se olharmos para nossas fraquezas, para os nossos sentimentos, para o nosso egoísmo e impaciência que muitas vezes nos atrapalha
não vamos encontrar a solução do problema. Nós precisamos confiar em Deus, sim. Se olharmos para nós em busca dessa força, nos frustraremos e não experimentaremos as bênçãos de Deus. Mas se confiamos em Deus, lembre-se o que o Senhor disse: não há coisa difícil ou impossível para o Senhor. Ponha sua fé em Deus e receba aquilo que Ele tem para você. Lembre que Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Assim como Sara e Abraão receberam a sua bênção por ter se movido em fé, por ter crido, apesar de que parecia impossível, assim nós também precisamos confiar hoje em Deus para ver a intervenção de Deus aí na sua vida, nessa situação, para ver Deus sendo manifestado de maneira extraordinária e para que você então possa comprovar mais uma vez a fidelidade do Senhor. Lembro, para encerrar aqui o texto de Hebreus 11:6, quando diz que de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é recompensador, ou que Ele recompensa aqueles que lhe buscam. Confie em Deus, se mova em fé e habilite o milagre, a bênção de Deus para a sua vida, pois nosso Deus continua sendo Deus. Deus te abençoe.